Com câmeras instaladas por toda parte e nas mãos de todo mundo, cada vez mais surgem por aí filmagens não só impressionantes, mas também tão misteriosas que muitas vezes mostram coisas quase impossíveis de se acreditar, como por exemplo o que aconteceu nessa rua, ou no céu da América Latina, que nós veremos hoje. E a partir de agora nós veremos juntos alguns dos casos mais impressionantes, misteriosos e até assustadores que andam correndo a internet nesse exato momento em busca de respostas. E olha, fica comigo até o final porque o vídeo de hoje tá uma insanidade pura. Tem falha na Matrix em plena luz do dia, objetos misteriosos aterrorizando uma cidade, tem os espanhóis aí que garantem ter filmado um tritão. Pois é, isso mesmo que você ouviu, um tritão, que é tipo o marido da sereia. Então já viu, né? Não dá pra perder nada. E por isso já aproveita pra deixar aquele super like maroto e se inscrever no canal pra não se esquecer depois, combinado? E dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Quando o tema são teorias da internet e seus vídeos, sem dúvida uma das mais famosas são as falhas na Matrix. E é praticamente impossível ver um vídeo como esse e não se lembrar dessa história. Enquanto atravessava a faixa de pedestres dessa rua, o cara de cabelo verde simplesmente desaparece bem diante dos olhos e da câmera dos motoristas, deixando o homem por trás desse celular sem acreditar no que havia acabado de ver e sem fazer ideia de como alguém pode sumir assim, do nada. E fazendo muita gente na internet se lembrar das curiosas falhas na Matrix, uma teoria que surgiu há um tempo atrás para tentar explicar situações que parecem impossíveis, atribuindo esses acontecimentos a uma falha na programação do nosso mundo, que segundo essa teoria, nem mesmo seria real, sendo apenas um programa de computador, exatamente como no filme Matrix, tanto que a teoria leva o mesmo nome. Uma ideia bem assustadora, que sempre volta a ser debatida por aí quando vídeos como esse surgem desafiando a nossa lógica. Mas me diz, alguma ideia de como explicar o que aconteceu nessa filmagem? Pra onde é que esse cara foi? Com a intenção de mostrar a sua horta, Dona Augusta, a senhora moradora dessa casa, acabou mostrando bem mais que isso. Enquanto caminha pelo quintal em direção à horta, um vulto sinistro passa por cima da casa. Um vulto escuro praticamente impossível de dizer com certeza o que era, mas que bizarramente parecia ter pernas. Dona Augusta conta não fazer ideia do que era aquilo e confessa que lá na hora mesmo viu passar tão rápido que achou que fosse só um pássaro. Mas que agora, depois de ver o vídeo, ficou morrendo de medo e já fez até uma oração para ver se limpa a casa, só pra garantir, né? Quando o assunto são objetos misteriosos nos céus, pelo menos nessa semana, esse aqui vem sendo o caso mais comentado. Enquanto caminhava pelo Lago Cultus, no Canadá, Joseph Johnson, o autor dessa gravação, conta ter reparado e se assustado com esse estranho objeto atravessando o céu vagarosamente. Um objeto que, para ele, não se parece com nada que ele já tenha visto antes, como balões, drones ou qualquer aeronave convencional. E essa história não termina por aí não, porque logo em seguida aconteceu uma coisa que não só deixou o Joseph ainda mais assustado, mas também fez ele ter mais certeza ainda de que aquilo ali não pertence ao nosso mundo. Em um piscar de olhos, o objeto acelera a uma velocidade surpreendente e desaparece no céu sem deixar qualquer rastro da sua existência, e fazendo várias pessoas comentarem e acreditar que o vídeo tenha sido forjado e que o objeto foi inserido digitalmente. Mas não todo mundo. E não é nada difícil encontrar postagens e republicações daqueles que creem que o que foi mostrado nesse vídeo seja real. Como não temos como confirmar a veracidade desse vídeo ou não, cabe a você escolher no que acreditar sobre esse caso que vem dando o que falar nas páginas que abordam fenômenos extraterrestres.
E continuando pelos mistérios dos céus, um dos casos mais intrigantes que eu já vi foi esse, registrado recentemente na Flórida e que deixou os moradores do local em pânico. And that's not the sun. That can't be the sun because the sunset is over there. That's a planet. The sunset is over there. Mommy, that's a planet. And the moon is up here. So that must be a planet. The moon is above us. Enquanto levava seus filhos para casa após a escola, a autora desse vídeo contou a uma página do Reddit ter ficado petrificada de medo ao ver esse globo vermelho gigantesco no céu. Um globo que, segundo ela, não poderia ser o Sol, já que ele estava do outro lado, e nem a Lua, que ela mostra estar acima deles. Agora, se não era nenhum dos dois, o que mais poderia ser? E enquanto alguns acreditam ser um fenômeno atmosférico e outros uma tecnologia desconhecida da população, eu sigo por aqui buscando mais informações sobre esse caso, que ainda está muito recente e com poucos dados. Mas sigo por aqui na tentativa de desvendar essa história, e pode deixar que qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E não tem como falar sobre céu e mistério sem citar esse caso ocorrido na Colômbia, que deixou muita gente acordada imaginando o que era aquilo. Quando percebeu esse objeto no céu deixando um enorme rastro para trás, a autora dessa filmagem gritou para a vizinhança inteira ouvir que estava passando alguma coisa no céu. E gritou exatamente para ver se alguém aparecia com a resposta sobre o que poderia ser aquela coisa. Mas pro azar dela, e o nosso, pelo que parece até o momento ninguém soube dizer com certeza o que era aquilo. Nas páginas de mistérios muitas teorias foram levantadas. Teorias que vão desde que seja apenas um meteoro, passando pelas que sugerem ser um satélite ou lixo espacial voltando para a Terra, e indo até quem acredita ser algo de outro planeta. Por enquanto não houve qualquer nota ou pronunciamento oficial das autoridades ou agências espaciais. Então toda a informação que temos é o que podemos ver. E com base nesse vídeo, eu lhe pergunto, o que é essa coisa? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. Durante o distanciamento social, muita coisa que antes era feita presencialmente passou a ser feita online, o que foi um problemão para quem não tinha lá muita familiaridade com tecnologia, como o caso desse advogado aqui. Mr. Ponton, I believe you have a filter turned on in the video settings. You might want to take a look. Can you hear me, Judge? I can hear you. I think it's a filter. It is, and I don't know how to remove. Durante uma audiência, na frente do juiz, esse advogado simplesmente não conseguia desligar o filtro da câmera e passou boa parte do tempo com esse filtro de gato. E na boa, esse pessoal só pode estar morto por dentro, porque como é que não cai na gargalhada com uma situação dessas? Yes, and I don't know how to remove it. I've got my assistant here. She's trying to, but I'm prepared to go forward with it. I'm here live. I'm not a cat. I can see that. Destaque para o momento em que o advogado vira para o juiz e diz que ele está ali, e ele não é um gato. Uma situação que, apesar de não ter nada de misterioso, é inacreditável. E bom, agora que a gente já deu uma descontraída para relaxar, bora seguir com os mistérios medonhos, com o caso dessa criatura aqui que nós vamos ver agora, e eu tenho certeza que você estava esperando por ele. Pelo mundo afora existem uma infinidade de histórias e lendas que falam sobre criaturas aquáticas que seriam desconhecidas pela nossa ciência e que raramente seriam vistas por olhos humanos. E quando esse assunto surge, a maioria das pessoas lembra logo das lendas sobre sereias, mesmo porque é a criatura aquática mais famosa. Mas não é dela que nós vamos falar hoje não, e sim do namorado dela, o sereio, ou melhor, o tritão.
E vamos falar dele por causa desse vídeo aqui compartilhado por turistas que contam que estavam visitando um vilarejo no Sri Lanka quando se depararam com essa criatura. De acordo com a história, um grupo de amigos espanhóis estavam fazendo um tour pela Ásia e, ao chegar nessa vila, ouviram falar sobre uma criatura assustadora habitando um lago da região. Uma criatura que só poderia ser vista durante a noite e somente de longe, pois, segundo os moradores locais, ela jamais dá as caras na presença das pessoas. Logo de cara, ninguém levou essa história de criatura do lago muito a sério, não. Mas o pessoal da vila falava tanto disso, mas tanto disso, que os turistas resolveram dar um voto de confiança, imaginando que talvez fosse um animal raro, ou quem sabe algum com uma mutação genética. E para solucionar esse mistério de uma vez por todas, instalaram uma câmera automática na borda do lago. Uma câmera que começaria a gravar assim que algo se movimentasse na frente dela. E botaram essa câmera bem onde dizem que a criatura costuma aparecer. E ainda de acordo com a história compartilhada por eles, foi assim que conseguiram essa filmagem super esquisita, que segundo os locais, mostraria uma criatura pacífica e desconhecida do lago. Mas para os turistas espanhóis, que cresceram ouvindo as lendas europeias, poderia ser a prova da existência dos tritões. Mas me diz, assistindo a esse vídeo, o que passa pela sua cabeça? O que é esse bicho na sua opinião? Por favor, me conta tudo aqui nos comentários. Quem sabe a gente não decifra o que era essa criatura, que se tivesse aparecido nessa praia aqui, ó, é aí mesmo que todo mundo perdia a cabeça. Te convido a descobrir o que aconteceu assistindo a esse vídeo que está aparecendo na sua tela nesse exato momento. Tenho certeza que você vai se amarrar nesse caso. E família inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.